Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a produção de algumas variedades de cogumelos. Não só a produção do que a gente tem aqui, mas de alguns outros cogumelos que a gente também trabalha distribuindo esse tipo de cogumelo. Um pouco da produção de como que é o mercado desse cogumelo. Então pessoal, eu vou falar dos cogumelos shiitake, shimeji, salmão, que a gente tem a nossa produção aqui, e o resto vai ser de outros que vêm para a gente de outros produtores e a gente distribui esses cogumelos, que é o portobello, o Paris, o shimeji preto e o eringue. Então vou estar abordando isso aí no vídeo de hoje, pessoal. Já se inscreve, deixa o like e comenta aí qual cogumelo você quer ver a produção aqui no vídeo. Então pessoal, esse aqui é o cogumelo shiitake. Vocês todos provavelmente já conhecem. Se não viu o vídeo do canal, volta pra ver, pra conhecer o cogumelo de destaque, por favor. Me dá só um inscritinho. Então pessoal, esse é o cogumelo shiitake, um dos principais na nossa produção aqui, que é 90% da nossa produção de cogumelo é cogumelo shiitake. Que ele é produzido nesses blocos, são blocos acênicos, nunca sei como falar. E eles chegam assim pra gente já maturados, esse daqui. A gente abre eles fazem a indução, começam a brotar e começam a produzir nesses blocos aqui, como vocês já conhecem. São os blocos de produção de shiitake. A gente já fez a colheita aqui de 80% do que tinha para colher. Amanhã provavelmente a gente já vai limpar esses blocos para dar o segundo fluxo de produção. O shiitake é o cogumelo mais conhecido que tem. O pessoal já entendeu o que é o shiitake. Muita gente que começa a consumir cogumelos frescos é pelo shiitake e é um dos cogumelos mais consumidos, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, é um ótimo cogumelo de volume, de demanda. E outro cogumelo que a gente também tem produção aqui é o shimeji salmão, que a gente se adaptou aqui aos nossos clientes e também se adaptou à nossa estrutura aqui para produção, que é esse daqui, ó, o shimeji salmão. Que o meio de produção dele também é bem parecido com o shiitake, porém tem uma diferença que, olha só, o shiitake, para produzir, a gente tira ele do saco e ele brota em pontos aleatórios no bloco. O shimeji salmão, a gente já faz ao contrário, a gente só deixa ele dentro do saquinho, fica dentro do saquinho aqui, a gente faz um rasgo nele e ele brota aqui como se fosse um cabelinho moicano. Eles chegam assim pra gente, ó, esse aqui foi o que chegou essa semana, não começou a brotar ainda, e depois começa a nascer aqui tipo um cabelinho, ó, e vai brotando aqui, formando o cogumelo salmão, que é um cogumelo hoje que a gente está começando a produção dele. O pessoal está começando a conhecer ele, muita gente compra por curiosidade ainda. Então já vai tendo uma saída de cogumelo salmão, porque ele é um cogumelo exótico, é mais diferenciado, as pessoas não conhecem tanto ainda, mas a gente decidiu começar a plantar porque a gente já é especialista em coisas exóticas, então claro que a gente vai ter que produzir um cogumelo exótico. Então foi isso que a gente elencou para começar a produzir ele. A gente tem até um pouquinho de juba de leão aqui, que eu não tenho a bandeja dele. Aquele cogumelo igual ele tem tipo um cabelinho. É um cogumelo diferenciado. A gente vai testando essas cores. Tem um bloco aqui de cogumelo castanha também. A gente vai testando, vai vendo. E a gente vai adaptando o que a gente resolve produzir. Agora a gente vai voltar lá para mostrar outros cogumelos para vocês que a gente não tem a produção aqui. Eu vou falar um pouco sobre o mercado, que eu vendo, então eu entendo. E a produção eu vou passar por cima, mais ou menos como que eu vi que produz esse tipo de cogumelo. Então vamos lá. Bom pessoal, e esses aqui são os cogumelos que a gente distribui. A gente compra de outros produtores e distribui. Vou passar um pouco para vocês de como que é o mercado e como que é a produção dele, pelo que eu vi na internet, né? Eu acho que o único que eu vi produzindo mesmo é esse daqui. Tinha um produtor que tinha produção dele e eu vi pessoalmente. Mas começando aqui pelo cogumelo Paris, o Paris e o Portobello, que são basicamente a mesma variedade de cogumelo, só que o cogumelo Paris ele é colhido antes, com 30 dias, e eu acho que o Portobello é a partir de 70 dias que ele já começa a ganhar essa coloração amarronzada. Então como se o Portobello fosse um Paris, só que mais maturado. O cogumelo Paris e o Portobello eles são produzidos em compostos. É tipo, o que eu vi na internet é uma estufa assim, que tem
tipo uma prateleira, tipo uma bancada aqui, que eles enchem com o composto do cogumelo Paris e ele começa a brotar, como se brotasse um canteiro de hortaliças assim, só que o pessoal faz em prateleiras assim para conseguir empilhar a produção do cogumelo, que ajuda muito, né, na questão de produtividade. E o cogumelo Paris é um cogumelo que é o cogumelo que a gente mais vende aqui, até mais do que o próprio shiitake. Então ele é um cogumelo que tem um excelente mercado para desenvolver, e o portobello um pouco menos, ele não vende tanto, ele já vai ter uma saída um pouco menor, mas é um cogumelo, tipo assim, todo mundo conhece, é um cogumelo mais fácil das pessoas iniciar nos cogumelos pelo Paris, porque ele tem um sabor menos marcante, ele tem uma textura que não é tão marcante quanto a do shiitake, mas é um cogumelo excelente para você começar a consumir cogumelo. Mas a questão da produção, além desse, como eu falei, com o composto é colocado em prateleiras, ele tem que ser feito em uma estrutura toda climatizada, porque ele não é como o shiitake, que a gente consegue fazer em estrutura rústica. Então tem que ser uma estrutura com painéis isolantes, com máquina para fazer a umidificação, fazer a refrigeração do ambiente. Então é um cuidado a mais, é um investimento a mais. Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente trabalha, eu não conheci nenhum produtor de cogumelo Paris. Ou é de São Paulo ou de Minas Gerais que a gente compra. Então, creio que seja um investimento maior, uma complexidade maior ao produzir o cogumelo Paris. Porém, tem um mercado bem grande dele, consumidor, e a produção aqui no Rio de Janeiro é fraca, então vem o cogumelo de fora. Se produzir aqui no Rio de Janeiro e conseguir comercializar, provavelmente vai ter uma aceitação muito boa. O cogumelo eringue agora, esse daqui, alguns chamam de cogumelo rei, esse aqui não está no padrão tão grande, está mais miúdo. Ele é produzido em sacos assim, só que o pessoal abre toda a parte de cima e ele brota. Porém, ele também precisa de frio para produzir. Então, provavelmente aqui na região sudeste para cima, vai precisar de uma estrutura climatizada também para conseguir produzir o cogumelo eringue. Só se for um lugar muito frio, talvez consiga produzir ele. Mas é um ótimo cogumelo, a demanda não é tão grande quanto o shiitake, o Paris e portobello. Ele vai entrar basicamente ali na mesma categoria do chimé de salmão, um cogumelo exótico, diferente na produção. Tem alguns clientes que compram aqui com a gente, perguntam, alguns restaurantes que compram com frequência dele porque utilizam em algum prato, mas eu creio que a pessoa comum que compra cogumelo não compra muito o eringue, até porque ele tem uma textura mais dura, algo do tipo. E vamos para outro cogumelo agora, que é o shimeji preto. Esse aqui é o shimeji preto. O método de produção dele também é bem interessante. Ele é a mesma variedade do shimeji branco, só que esse aqui ele recebe mais frio, então ele cria essa coloração mais escura, que vai ajudar muito na hora da durabilidade dele, e na hora de vender o pessoal prefere esse cogumelo mais escuro. E ele é produzido em vasos de vidro, pelo menos a produção que eu vi desse fornecedor que manda pra gente é assim também, em vasos de vidro, também em prateleiras assim. Ele provavelmente bota um composto ali dentro e ele brota assim na boca assim do vaso, e ele brota aqui em cima, tipo um vasinho de flor. É bem interessante. Também deve ser uma estrutura mais climatizada, mais tecnológica para produção. Mas também aqui no cultivo rústico é possível produzir o shimeji. Você faz no mesmo padrão do shimeji salmão, fecha o bloco aqui assim, faz um rasgo aqui e ele vai brotar. Se tiver bem frio, por exemplo, agora no inverno, que o frio aumenta bastante aqui na nossa região serrana, ele começa a sair com uma coloração mais acinzentada, mais escura, e fica num padrão bem parecido com esse daqui. Esse aqui também é um cogumelo que o pessoal já conhece, no mercado que eu digo de supermercado, o pessoal já tem uma saída dele, o pessoal já compra, nas feiras o pessoal compra, mas um grande consumidor são os restaurantes japoneses e o pessoal oriental que consome dele, que já é um cogumelo bem conhecido lá. Então o cogumelo tem uma ótima saída também, e
É um dos cogumelos que a gente vende bastante aqui hoje. Não chega ao shiitake e o Paris, mas já tem uma saída maior do que o eringue e o chimé de salmão. Já tem uma recorrência maior dos clientes que compram com a gente esse tipo de shimeji. Então é isso, pessoal. Passei um vídeo rapidinho aqui hoje para vocês para falar sobre alguns cogumelos que a gente produz e alguns meios de produção de outros cogumelos. Essa parte de cogumelos é muito vasta. A gente vai entrando, vai conhecendo um, vai conhecendo o outro e tu vai vendo que tem uma enorme variedade de cogumelos. Além desses aqui que a gente tem a bandeja, a gente tem o juba de leão que a gente já produziu, a gente tem o castanha que a gente vai produzir, existe o cogumelo enoque, existe o cogumelo cordoncelo, existe uma infinidade de cogumelos comestíveis para gastronomia. E se for pegar os cogumelos medicinais, é uma infinidade maior ainda de cogumelos. Então é um mercado bem vasto nesse quesito de produção. A gente vai entendendo o que se combina mais com a gente, entendendo o que o mercado quer. E o que eu sei é que o mercado cada dia quer consumir mais cogumelo. Então é bom a gente ir pesquisando e entrando nesse meio aí, que me interessa muito. Eu comecei a produzir o shiitake faz uns 2 anos exatamente por causa disso, pelo produto diferente que é o método de produção. A gente sempre produziu hortaliças, então tu produz uma coisa diferente assim, que brota de um bloco. Me interessou muito. É uma coisa até um pouco mágica, porque vem um bloco assim, sem nada, e começa a brotar, e brota isso aqui. Quando eu comecei a me interessar, a gente trouxe os primeiros blocos para testar, toda noite eu sonhava com cogumelo brotando, e brotava da minha perna. Era uma doideira do caraca. Me enfeitiçou. E outra coisa que meu pai fala muito também, que eu não sei o que vocês acham aí, produtores de cogumelo, que todo produtor de cogumelo ele é meio doidão. Meu pai fala que todo produtor de cogumelo deve produzir algum cogumelo alucinógeno. Porque sempre tem um cara meio desarregulado produzindo cogumelo, é um absurdo. Eu acho que eu sou um deles, talvez. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Falei um pouco sobre os cogumelos, sobre o mercado, sobre a nossa experiência com cogumelos, que é um ótimo produto que a gente faz aí. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal mais uma vez. Se clicar de novo vai desinscrever, então comenta no vídeo aí. E até o próximo vídeo, pessoal.